Boa noite para você que nos acompanha no Facebook Sidney Santos, em qualquer parte do planeta. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje o programa vai abordar Copa do Nordeste, River e Altos em campo nesse final de semana, o Campeonato Piauiense com mais uma rodada neste sábado e ainda a repercussão da classificação do Altos e da eliminação do River na Copa do Brasil. Ao meu lado ele, o narrador emoção, o Chico Costa, daqui do meu lado, aqui posicionando aqui, vai já falar também no nosso Mesa Redonda. Enfim, você pode interagir conosco através do Facebook, curtir, compartilhar, comentar, ligar a corneta também se for preciso. Copa do Brasil, meio de semana, o futebol piauiense teve River e Altos disputando a competição. Por um lado, o River não conseguiu a classificação contra o 7 de Dourados e, por outro, mais uma vez o Altos fez história e eliminou o CRB e agora aguarda Santo André e Criciúma no dia 16 para saber quem é o classificado do confronto na segunda fase. Uma coisa é certa, o Altos joga fora de casa, ou no Bruno José Daniel ou no Heriberto Wilson em Criciúma. Chico, por um lado, frustração eu diria que não, pelo fato da eliminação do River, mas pelo lado do Altos, mais um feito histórico feito pelo Jacaré. Boa noite, Chico. Boa noite, Jota. Um abraço aos amigos do Facebook Sidney Santos, né? O Agendinha tá hoje ali do outro lado, né? Tá operando, né, o Agendinha. Ô, Jota, eu diria assim, claro, foi bom. Foi legal para o futebol do estado do Piauí, para o Altos, que conseguiu uma classificação em cima de um time de Série B, que é o CRB, né? E jogando um futebol convincente, um futebol que podemos assim dizer que o Altos pode avançar ainda mais, né, na Copa do Brasil. Financeiramente foi legal, deu um fôlego a mais para a diretoria, para o presidente Varton Lacerda, para melhor estruturar o trabalho que ora realiza à frente da equipe do Altos. Já a eliminação da equipe do River, claro, o River jogou na casa do adversário, mas enfrentou um adversário sem muita expressão, que é o time de 7 de Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. É um time que jogou a Copa do Brasil pela primeira vez. Nós tínhamos a informação, antes do jogo, de que o torcedor não estava muito que estimulado para ir para o jogo, né? É campeão sul-mato-grossense, mas que não tinha aquela empolgação na cidade. E mais de 2.000 pessoas foram para o estádio Douradão empurrar a equipe de 7 de Dourados contra o River Atlético Clube. Um River que pegou pressão, fez um gol, foi anulado logo no início do jogo, mas foi pressionado, né? Pressionado o time tricolor e acabou não avançando na Copa do Brasil. Voltam-se as atenções agora para a Copa do Nordeste, joga no próximo sábado contra o Sport Recife, lá em Recife, e a diretoria do River já estava tentando hoje, né, mudar a diretoria do River, o diretor de futebol Robert Ibiapino, conseguir antecipar o jogo contra o Sport de volta, que está marcado para sábado de carnaval, dia 25, para o dia 22, só que na tabela do Campeonato Pernambucano tem jogo clássico, Sport e Náutico agendado. Mas o Robert estava hoje na federação tentando antecipar esse jogo, fugir do sábado de carnaval até mesmo para sexta-feira. Mas, consequentemente, também esticou outra data, porque tem River 4 de julho pelo Campeonato Piauiense. A federação também trabalharia com a possibilidade de marcar para outra data. E o diretor Robert Brau, da Federação de Futebol do Piauí, até foi flexível, né? No bate-papo, eu estava lá na sala na hora da conversa e foi flexível. Poderia sim a federação, o presidente Cesarino está voltando para o Rio de Janeiro no final de semana e poderia estar viabilizando toda essa situação, até porque teria prazo, né, para fazer isso, né? Só que o Sport joga a Copa do Brasil também. Lá na tabela do Campeonato Pernambucano está lá, dia 22 o Sport joga com o Náutico, podendo jogar dia 1º também de março, né? Podendo jogar dia 1º de março, porque tem um lance da Copa do Brasil. Certo que esse intuito aí não vai rolar, o River vai jogar mesmo com o Sport na Copa do Brasil, jogo de volta no sábado de carnaval, 9 horas da noite, em Teresina. Ainda por cima, só uma situação também sobre o Altos, o Chico vai comentar também sobre isso. A CBF vai ter que fazer com que as federações do Piauí, São Paulo e Santa Catarina vão ter que bater cabeça, porque pelas datas dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, o jogo, se o Altos enfrentar Santo André ou Criciúma,
caem datas dos campeonatos estaduais. O Altos, dia 22, enfrentaria o Picos. O Santo André, a Ferroviária. E o Criciúma, o Tubarão. E, consequentemente, teria outra data do dia 1º de março. Só que no dia 2, o Alto joga contra o Bahia pela Copa do Nordeste. O que seria a solução, quem sabe, da CBF? Ter que colocar o jogo contra o Bahia para o interior da Bahia, para poder ter no tempo hábil para fazer com que o Altos possa jogar contra o Santo André e o Criciúma em março. Então a CBF também vai ter que se virar também para resolver essa situação quando divulgar a tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Porque no dia 22, repito, caem datas de campeonatos estaduais das 3 equipes. No dia 1º de março daria para Santo André e para Criciúma, mas não daria para o Altos por conta da Copa do Nordeste contra o Bahia lá em Salvador. Mudando de assunto, agora falando dos jogos do final de semana. O River vai até Recife, claro que já esqueceu o fator eliminação da Copa do Brasil. O Sport vem embalado pelo fato de ter goleado o CSA fora de casa. É o jogo da consolidação tricolor, Chico, na Copa do Nordeste, pelo fato de, arrancando um empate ou até quiçá uma vitória, já encaminha no mínimo a classificação entre os 3 melhores segundos colocados, para ter mais tranquilidade no retorno da Copa do Nordeste e nos outros jogos do estadual? Verdade, Jota. Olha, o River, se conseguir a vitória, não é, contra o Sport amanhã lá em Recife, dá um passo importante, porque vai somar 9 pontos o time tricolor. E aí teria os jogos em Teresina para definir essa situação de classificação. Até mesmo perdendo o time tricolor, ele pode conquistar as vitórias nos jogos seguintes, em Teresina, né, porque ele joga contra o Sampaio, depois joga contra o Sport, e sai para jogar contra a Juazeirense lá na Bahia, e pode sair já de forma classificada, ou ainda definir uma classificação em primeiro lugar. Mas o importante é ganhar o Sport Recife. O River, no ano passado, teve um histórico bom. Empatou em casa, empatou lá em Recife contra o Sport. E por que não? O Sport veio de um resultado bom, não é? Na Copa do Nordeste. Ou seja, na Copa do Brasil. Goleou o CSA, jogando em Maceió. E vai para casa, vai ter o apoio do seu torcedor. É um jogo complicado, né, contra o Sport, o de amanhã, do River Atlético Clube. Mas por que não sair pelo menos com empate contra o Sport Recife? Viria para Teresina, joga no meio de semana pelo Campeonato Estadual, e aí, quem sabe, empolga para no final de semana já jogar de novo pela Copa Nordeste e aí consolidar uma classificação. Se o River somar pelo menos 12 pontos nessa primeira fase da Copa do Nordeste, eu acredito que o River é um dos fortes clubes a passar para a próxima fase no critério de segunda vaga, né, dos segundo melhores colocados. Então vamos ficar aguardando essa situação. Chico, está mais do que na hora do torcedor do Altos incentivar a equipe da região metropolitana, time classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Tem um jogo importantíssimo nesse domingo contra o Bahia. Ingressos promocionais já à venda, R$10 na geral. Preço promocional no dia do jogo volta ao normal R$20, na arquibancada 30 e nas cadeiras R$50. Tá mais do que na hora, Chico, do torcedor do Altos, não só do Altos, mas da região metropolitana de Teresina, incentivar a torcedor do River que está de bobeira, torcedor do Flamengo, torcedor do Piauí, se unir em prol do Altos para ter um público maior. No jogo contra o Fortaleza, 1.800 torcedores. No jogo contra o CRB, metade disso, quase 900. Tá mais do que na hora do torcedor do Altos incentivar o Bahia a partir de agora, depois dessa classificação histórica na Copa do Brasil. Olha, Jota, é um jogo diferente, né? É um jogo onde não é mais estreia, é um jogo onde o frio da barriga passou, né? E vai ter o Altos um adversário de Série A, né? Um Bahia que acabou de subir, vai jogar este ano uma Série A do Campeonato Brasileiro. E é um time sensação no Nordeste, a gente pode dizer assim. Né? Não se fala em uma outra coisa. Então eu acho, por si só, o nome Bahia já vai levar um bom público para o estádio Lindolfo Monteiro no domingo, jogo 4 horas da tarde. E o Altos, pelo futebol que apresentou contra o CRB, e a campanha que a diretoria faz, né, do ingresso promocional de R$10, eu acho que nós temos toda uma condição de ter um público bom
no domingo no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. R$10 para você assistir ali no setor de geral, 4 horas da tarde, né? Teresina, mesmo ainda o sol por ali, mas dá para o torcedor encarar e prestigiar o time do Altos, porque vai ser de fundamental importância, né? O torcedor no estádio. Olha, no primeiro jogo, o treinador Diá, depois do empate contra o Fortaleza, ele chamou a atenção dos seus jogadores, dos seus comandantes, criticou a atuação da equipe, não gostou, na verdade. Já contra a equipe do CRB ele foi diferente, elogiou, porque foi um Altos diferente, foi um Altos melhor taticamente dentro de campo, saindo bem pelas alas, né? Foi um Altos que chegou quando a bola chegou, os atacantes souberam definir. Poderia o placar ter sido mais elástico, foi apenas de 2-0, mas foi um Altos que soube ganhar do CRB, mostrando o futebol. Eu acho que a tendência do time do Altos é melhorar mais. De um outro jogador de mais qualidade também para estar melhorando ali a estrutura do meio-campo da equipe do Altos, para que possa sim o Altos ter um time mais compacto no meio-campo, tocar melhor a bola, deixar de sair muito ali naquela dificuldade. Eu acho que não sou o treinador, Léo Francisco Diá, mas no lugar do Leandro eu acho que cabia um outro jogador com uma melhor qualidade. Você que nos acompanha no Facebook Sidney Santos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Até o torcedor aqui, colocando o torcedor do River, parabenizando a TV Pantanal, porque transmitiu o jogo entre 7 e River através do seu link. É arriscado, porque tem negócio de direito de transmissão da CBF aí depois. Depois não digo que ninguém avisou. Novidade no River, por enquanto é o mesmo plantel, por enquanto. Então, por enquanto, é o mesmo que está jogando as competições no Campeonato Piauiense da Copa do Nordeste e disputou recentemente a Copa do Brasil. Tonho Fiscal, domingo é dia de Altos. Torcedor, aproveita a promoção, hein? R$10 preço promocional na geral, isso até amanhã. No domingo, R$20, volta o preço normal na geral, 30 na arquibancada, nas duas, 50 nas cadeiras. Lembrando que a torcida do Bahia vai ficar na arquibancada à esquerda das cabines de rádio. O espaço destinado à torcida do Bahia vai ser a arquibancada à esquerda. O Bahia que chega às 11h30 da manhã e treina à tarde no estádio Albertão. O Bahia treina à tarde no estádio Albertão, para o técnico Guto Ferreira ter que esmiuçar a equipe, visando... Esmiuçar não, porque o time está praticamente definido. Alguns jogadores, ele faz o rodízio, vai poupar alguns jogadores. O caso do Alione, o Alione não vem a Teresina. Em compensação, outros jogadores importantes como Hernani Brocador está confirmado no ataque do Bahia. E aí o técnico Ferreira treina amanhã à tarde no Albertão para esmiuçar o que tem de melhor. Já que na bancada do Sidney Santos, já está por aqui o Wesley Santos nas imagens aqui no controle de imagens, com a camisa do Atlético Mineiro, viu? Atlético Mineiro, a terceira camisa do Atlético Mineiro. Campeonato Piauiense. Saímos da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Piauiense, porque amanhã no Lindolfo Monteiro, o torcedor do Flamengo está mais do que na hora de incentivar o time. Amanhã tem promoção, mulher acompanhada não paga ingresso. Faça como o Sidney Santos, que vai levar o Dineide Pires, que vai para o jogo, já se escalou para ir para o jogo. Mulher não paga ingresso acompanhada. Claro que o torcedor do Picos também tem promoção, o ônibus saindo a R$25, saindo de Picos com destino a Teresina. E em Parnaíba, 4 de julho também, jogo importantíssimo. Sidney, 2 jogos pelo Campeonato Piauiense importantíssimos. O Flamengo pode dormir mais líder ainda, porque o Altos não joga nessa rodada, folga por conta da desistência do Comercial, e o River só joga na quarta-feira contra o Piauí. E o Picos, que vem mordido, quer tirar pontos do Flamengo. E em Parnaíba, o Parnaíba estreando na competição contra o 4 de julho do Luiz Miguel, que também vem mordido, vem reforçado para o restante do primeiro turno, Sidney. Boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite, Chico. Boa noite a você ligado no Facebook Sidney Santos. Olha, eu até frisei agora há pouco, no Conversa Franca ali com Pedro Alcântara, que é uma rodada importante, uma rodada onde o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Piauiense, mas vai pegar uma Sociedade Esportiva de Picos, como você disse bem, ferida. Vem de um empate diante do River, dentro de sua torcida, dentro de casa, e o técnico Nivaldo Lancuna, que realmente durante todo esse período não ficou parado.
treinou a equipe, veio a Teresina, assistiu os jogos da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, viu o Flamengo jogar, enfim, o Nivaldo Lancuna soube se movimentar, conhece o Flamengo e só quem vai ganhar é o torcedor que for ao estádio Lindolfo Monteiro amanhã. E uma outra partida que chama a atenção é de um outro ferido, o 4 de julho, que vai até Parnaíba encarar o Tubarão, onde o presidente Batista Filho deixou bem claro que quer a vitória. É isso aí, com o pé direito, com 3 pontos na competição. Chico, Flamengo líder do campeonato, você acompanhou lá em Periperi, viu também em loco a equipe rubro-negro. 4 de julho, o Picos, você viu também lá no município, modelo empate contra o River. Um jogo dificílimo para o Flamengo, o Celso Teixeira enalteceu isso durante toda a semana. E o Parnaíba, enfim, estreando no Campeonato Piauiense, enfrentando o 4 de julho, que se reforçou. O Célio, velho conhecido do futebol piauiense, ex-River, ex-Flamengo, volta ao futebol piauiense e agora volta no 4 de julho para reforçar o Gavião no Campeonato Piauiense. Um 4 de julho que mostrou qualidade contra o Flamengo. O Flamengo acabou ganhando o jogo por 1-0, mas o 4 de julho criou as oportunidades. Teve um momento no jogo que sufocou o time do Flamengo. Poderia ter feito o gol, construído um placar diferente, acabou perdendo. Mas tem um treinador muito inteligente, que é o Luiz Miguel, e o 4 de julho vai para Parnaíba em busca, né, de um resultado positivo. E a diretoria do 4 de julho, ela sabe da responsabilidade de ganhar o jogo fora de casa, para dar uma condição assim de estímulo para a sua equipe. Agora o Parnaíba estreia em casa, diretoria focada, queria o jogo no domingo, federação manteve o jogo para o sábado, diretoria está lá trabalhando, motivando o torcedor para ir para o estádio Petrônio Portela, incentivar o time. Fernando Tonê, já acostumado com o campeonato piauiense, tem sua equipe definida. O presidente do Parnaíba, Batista Filho, não é bobo, é inteligente. Além de ser presidente, às vezes ele faz também um papel ali de auxiliar, não é, do treinador, encosta lá, chega. Porque faz falta, só tem o Juscelio Lira, que às vezes faz de preparador físico, intercala com a de auxiliar. E o Batista chega junto de vez em quando. Verdade, então é um jogo realmente muito bom. Já o jogo de Teresina, o jogo do Flamengo, é um clássico, não é? É um clássico. O Flamengo, eu percebi hoje na Federação de Futebol do Piauí uma situação em que eu acho que a turma do Flamengo vai motivada para o jogo, né? Me parece, eu vi lá o Márcio Ferreira e o presidente Tiago Vasconcelos com os papéis, e eu disse assim para ele: presidente, você está fazendo a matemática, né? Parece que você está trabalhando aí para estimular a galera para o jogo de amanhã. Depois eu flagrei o diretor Márcio Ferreira confidenciando lá para alguns dirigentes que estavam na Federação de Futebol. Não, nós temos que trabalhar assim. O treinador já está tranquilo, o dele já está lá, né? Então eu acho que caiu grana, viu? Eu acho que caiu grana hoje lá para a galera do Flamengo. Eu vi uma situação na federação que eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso, né? Questão de dinheiro para a galera do Flamengo. Agora, o J. Araújo, o Sidney Santos, o Elzinei que está do lado aqui, e os colegas cronistas esportivos que acompanham, porque o Mesa Redonda aqui no Facebook, Sidney Santos, é bem assistido. A partir da terceira rodada do Campeonato Piauiense, para você, cronista esportivo, é bom ficar atento. E já a partir de segunda-feira, está acessando o site da Federação de Futebol do Piauí. Né? Acessando o site da Federação de Futebol do Piauí, ffp-pi.com.br, porque lá vai ser criada uma janela já a partir de segunda-feira, e o Campeonato Piauiense para o profissional de imprensa vai ter o mesmo formato da Copa do Nordeste. Então, você que vai trabalhar no Campeonato Piauiense não vai mais chegar no estádio de futebol e ter o acesso. Você vai ter que fazer o credenciamento, no site da Federação de Futebol do Piauí. Você vai trabalhar num jogo em Piripiri, aí você vai ter que mandar até 48 horas. Diferenciando até, Chico, da CBF, que são 72, a Federação e a PCDEP ainda abrem um prazo a mais, até 48 horas antes do jogo. 48 horas você vai estar aqui fazendo o seu credenciamento no site da Federação de Futebol do Piauí. Para você fazer o credenciamento, é o mesmo critério usado pela CBF. Você vai ter que ter a carteirinha da APCDEP, digitar a sua matrícula, e ao chegar no estádio, seu nome vai estar na relação, você vai receber o colete
para ter acesso ao campo de jogo. Do contrário, você não vai ter acesso ao campo de jogo. É o padrão usado hoje, padronizado pela CBF do futebol brasileiro, e a federação vai padronizar também. Nós tivemos reunião hoje na Federação de Futebol do Piauí à tarde e ficou definida essa situação. Jogo em Parnaíba, os colegas de Parnaíba também vão ter, e quem for para lá trabalhar, que fazer o credenciamento no site da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Já valendo para a terceira rodada do organizar. A Federação Sergipana, eu vou aqui ao assunto nordestino, a Federação Sergipana assinou com um contrato com a Caixa Econômica Federal, a parceria dos dois. O campeonato passa a ser chamado Campeonato Sergipano Caixa 2017, sendo que o campeão do Campeonato Sergipano receberá R$150 mil. O campeão sergipano de 2017 receberá R$150 mil e o vice-campeão receberá R$80 mil mais um carro. O campeão ganha 150 mil mais um carro e o vice 80 mil mais um carro para ser sorteado, rifado da forma que for. O acordo foi assinado agora há pouco, no começo da noite, entre o presidente da Caixa, o Gilberto Otti, o presidente da Federação Sergipana, o Milton Dantas, o governador do estado, Jackson Barreto, também esteve na solenidade, e ainda deputados federais e senadores. Chico, começa no Nordeste as coisas a clarear. E eu acredito que no Piauí pode, quem sabe, nas próximas semanas, ter novidades como essa da Caixa entrando no campeonato.